tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar então com vocês sobre a minha jornada na nutrição. Peguei aqui um café pra gente poder conversar e pra quem não me conhece, prazer, eu sou Natália Franco, nutricionista, atualmente mestranda. Vou gravar esse vídeo, pra me apresentar pra vocês saberem quantos anos eu já entrei nesse mundo da nutrição e como que foi esses anos pra mim. Eu tô gravando esse vídeo, em 2025. Eu iniciei, então, minha trajetória na nutrição em 2017. Eu entrei na faculdade, fiz faculdade particular. E eu entrei depois do ensino médio. Então, eu nunca pensei, na verdade, em fazer nutrição, em cursar essa graduação. Mas naquele momento eu precisava, igual muitos adolescentes aí, jovens adultos precisam, decidir o que vai fazer de faculdade. Eu sempre gostei da área da saúde, então eu sabia já que para a área da saúde seria a área que eu iria. E dentro disso, a gente acaba tendo, acho que quando somos muito novos, pensando muito fechado, em relação à área da saúde. E eu queria ser médica, eu falava disso. Só que como foi chegando ao fim ali do terceiro ano, eu comecei a perceber, o que eu precisaria fazer, para entrar numa faculdade, Então, igual muita gente sabe, medicina, ela é uma faculdade bem complicada, pro ingresso. Independente se você vai ter dinheiro ou não para pagar, vai ter que estudar bastante, Principalmente se você não tiver o dinheiro para pagar, que era o meu caso. Então, tem que fazer anos de cursinho e talvez nem conseguir passar. Então, na época, conversando com os meus pais, eu decidi escolher outro curso. E eu fiquei muito na dúvida entre enfermagem e nutrição. Eu queria um curso que me desse certa independência, Então, se eu quisesse trabalhar em um hospital, eu trabalharia em um hospital. Se eu quisesse abrir consultório, eu iria para consultório. Se eu quisesse ir para uma outra área, eu poderia ir para essa outra área. E aí, naquela época, minha mãe estava passando uma nutricionista para ajudar no tratamento de algumas doenças e eu comecei a ver esse lado da nutrição. Então, até então, eu conhecia a nutrição muito para emagrecimento, esportiva, Hoje em dia tá um pouquinho mais na moda aí. E eu comecei a ver esse outro lado, da nutrição mesmo, ajudando ali no tratamento de doenças, Então, eu gostei e fui para a área da nutrição. E aí, chegando na nutrição, então em 2017, obviamente a gente, quando entra na faculdade, a gente descobre o mundo, que nutrição existe em diversas áreas aí da nutrição, tanto nutrição, o AM, que é a cozinha, quanto esportiva, consultório, e aí só dentro de um consultório pode ser 1000 áreas, Vai depender se você vai querer pensar em estética, emagrecimento, obesidade, esportiva, ou até mesmo para algum tipo, de doença mais específica, ou materno-infantil, criança, Então, existem aí um mundo. E fui descobrindo outras áreas, E na faculdade eu estava sempre muito disposta, a aprender. Mas eu já sabia que eu gostava muito da nutrição como realmente ali aquela prática clínica hospitalar. Pausa pro café. E a nutrição, então, como área hospitalar e clínica, eu entrei com essa cabeça e, nos 4 anos de graduação, ali, os 4 anos de faculdade, eu fiquei focada nisso. Então, eu realmente queria ir para essa área e eu pensava muito em várias possibilidades, durante a faculdade, Eu pensava em concurso, eu ficava pensando em mestrado. E aí foi ao longo do curso, que eu fui descobrindo outras áreas. E uma descoberta que mudou muito a minha vida foi que no 5º semestre, na verdade foi do 4º pro 5º semestre, nas férias e ali no início do ano do semestre, letivo, eu tava pesquisando então sobre concurso. Eu lembro até hoje, eu tava pesquisando, acho que sobre nutricionista em concurso na área militar, então exército, marinha, que é uma das áreas de concurso que mais remunera, Eu tava pesquisando isso e ao mesmo tempo eu já tava na cabeça, quero fazer um mestrado assim que acabar a faculdade. E tava ali, pesquisando essas duas áreas, por assim dizer. E aí foi nisso que começou, obviamente, hoje em dia, tá bem mais aprimorado, mas foi pelo YouTube na época,
que começou a me sugerir vídeos de outras nutricionistas ou outros estudantes de nutrição. E dentro desses vídeos, né, apareceu o vídeo de uma nutricionista que ela estava tentando passar numa prova de residência. E eu nunca tinha ouvido falar sobre residência em nutrição. Achei muito curioso, né? E olha que eu já estava no penúltimo ano, né, da faculdade, né? Naquela época, assim, eu lembro que os professores não falavam muito com a gente sobre áreas, diversas áreas, e até então, naquela época, não tinha, né, um TikTok, por assim dizer, como é hoje, né, era outro aplicativo e era com outro intuito, né, e hoje em dia a gente sabe que as pessoas estão mais presentes nas redes sociais, essa informação chega mais fácil pra gente. E como eu queria a área hospitalar, né, descobri que existe a residência na nutrição, foi uma descoberta, assim, maravilhosa, que foi o que motivou aí todos os meus outros semestres da faculdade para passar, né, na residência. E foi isso, assim, né? Então, essa descoberta foi que mudou aí boa parte da minha jornada e até hoje em dia dentro da nutrição. E aí foi aquele momento, né? Então, já gravei vídeo aqui no canal então, sobre residência, se você quiser ir lá ver. Mas a residência, ela é uma pós-graduação, tá? Só que ela é uma pós-graduação que ela foca o aprendizado na prática. Então, o que isso quer dizer, né? A gente chama que é o aprendizado em serviço. Que é quando o aluno ali, né, o profissional recém-formado, na maioria das vezes, ele vai aprender determinada área ali na prática. Então, ele aprende fazendo, né? Então, esse é o intuito da residência, né? Então, a residência ela é muito conhecida aí na área médica, como Grey's Anatomy, Dr. House, né, e outras séries aí. E eu realmente era leiga do assunto na época, eu não fazia, assim, ideia que outros profissionais da área da saúde podiam fazer residência, né? Nunca tinha parado pra pensar, na verdade. E sim, tá? Se você não sabe, outros profissionais da saúde podem fazer residência, enfermeiro, fisioterapeuta, farmácia, assistente social, medicina veterinária, odonto, tudo, tá? E aí foi o que moldou, né, minha jornada aí da nutrição, que foi que eu tive que fazer um estalo, né, de tipo, beleza, descobri o que é a residência, uma pós-graduação que naquele momento ia ser muito boa, porque eu não ia ter que pagar, né, então a gente sabe que os cursos de especialização não são cursos baratos, né, principalmente em uma instituição boa, e ali na residência eu poderia ter a possibilidade de estar recebendo para estar estudando, e tendo um aprendizado na prática. Então, a residência, ela dura 2 anos, né? Ela vai acontecer dentro de hospitais, UBS e outras unidades aí de saúde, depende do programa. E aí, eu comecei, então, minha jornada na nutrição foi focando, né, todo o meu preparo, tanto de estudo quanto de currículo para passar na residência. E aí, isso fez eu começar a fazer vários projetos extracurriculares. Então, eu fiz monitoria, eu fiz iniciação, virei representante de turma, comecei a escrever artigos e estudos de revisão aí por fora, além das minhas iniciações científicas, para tentar publicar, para apresentar em eventos, e isso assim foi moldando a minha vida. Então, lá atrás, né, quando eu falei que eu pensava em fazer mestrado, era uma coisa assim que eu sempre quis fazer, né? Atualmente eu estou fazendo, realizando esse sonho. E foi muito bom, na verdade, eu ter esse leve desvio do percurso de não fazer o mestrado quando eu terminasse a faculdade, né? Então, acho que essa descoberta da residência e ter feito a residência foi o que me abriu outros olhares. Hoje em dia eu percebo assim. E era mais ou menos como eu pensava lá na época, né? Então, eu comecei a perceber que a residência era uma possibilidade de eu adquirir experiência. Então, quando nós somos recém-formados, a gente sabe que é muito difícil mesmo, a gente conseguir emprego no local por conta da experiência, né? Principalmente em hospital, é muito complicado. Isso aí é assunto para outro vídeo, mas foi, assim, uma oportunidade muito grande, então não foi fácil. Depois eu posso gravar mais vídeo falando do meu processo aí para passar na residência, mas a segunda etapa, então, da minha vida, né, na nutrição, além da faculdade, foi a residência. E na residência, então, eu descobri realmente que eu gosto daquilo, eu gosto de atender, e eu gosto de atender pacientes de hospitais, pacientes com nível de complexidade, assim, mais elevado. Então, a residência que eu fiz foi na área de nutrição clínica em cardiopneumologia. Eu fiz no Instituto do Coração da Universidade de São Paulo, que é da USP, e é um programa, né, que são 2 anos, igual
quase praticamente todos os programas na área da nutrição de residência. E eu, assim, saí apaixonada, porque a faculdade, ela te dá a base. Você tá aqui, ó, quando você tá na faculdade. E a residência, né, conforme você vai estudando mais, você vai entrando no conhecimento, né? Então você vai mergulhando. E eu comecei, né, eu aprendi a lidar com pacientes de diversas complexidades, de níveis de atenção, de momentos clínicos diferentes. Então, eu comecei lá pela pediatria, então eu aprendi, né, a atender bebezinhos recém-nascidos com cardiopatia congênita, então 0 dias de vida, até crianças maiores, adolescentes, adultos, gestantes, indivíduos que estavam em fila de transplante, indivíduos já transplantados, indivíduos na UTI, assim, mais grave, o estado mais grave possível, ou indivíduos que estavam ali na enfermaria, ou indivíduos em nível ambulatorial, então uma pré-fila de transplante, por exemplo. E esse foi um dos marcos, assim, da minha jornada que eu, com certeza, foi uma das melhores decisões da minha vida. Não digo que foi fácil, tá? Então, eu posso, né, falar isso depois, mas a residência, ela é bem difícil em questão de saúde emocional, de carga horária, né? Quando a gente entra, a gente sabe que são 60 horas semanais, são 12 horas por dia. Mas quando você vive essas horas na prática, você sente o que realmente é trabalhar tanto, dar tanto plantão. Esse foi um marco, assim, que me abriu muito o olhar. E aí, lá na residência, né, mesmo eu mexendo, né, pensa assim, né, a residência, ela tem um foco principal ali no aprendizado. E eu sempre gostei de estudar, né, então eu sempre gostei não de, nossa, eu amo estudar, mas eu amo saber, eu amo ter o conhecimento. E nisso eu senti a necessidade de ter um aporte teórico, né, na residência a gente tem aula, mas é um pouco diferente, assim, de uma pós-graduação mesmo, de muita teoria. A gente tem muita prática, mas eu queria muita teoria. E aí foi nesse momento que, né, na minha terceira etapa aí na jornada de nutrição, eu decidi fazer uma pós-graduação. Então, no fim ali do primeiro ano da residência, eu comecei a fazer uma pós-graduação na área de terapia intensiva, então, terapia nutricional para cuidados intensivos, então focado em pacientes de UTI. E, né, fiz essa pós que foi muito boa, para eu poder ter mais embasamento teórico, ler mais artigos do tema. E aí, né, assim, caminhando aí pro fim, então, da residência, dessa pós-graduação ao longo desses 2 anos, eu já tinha, né, uma certeza que eu queria fazer mestrado, né, queria entrar no mestrado. Era o intuito, né, principal. Eu gosto da área da docência, eu gosto de ensinar para as pessoas e eu gosto da pesquisa também. Infelizmente, eu não tive, assim, muita oportunidade de fazer pesquisa, além de revisões da literatura na graduação. Então, eu sempre sonhei, né, em conseguir aprender a fazer pesquisa, né, e não só ficar lendo os artigos, mas eu tenho o meu artigo ali, eu tenho a minha pesquisa desenvolvida. Então, isso foi um dos objetivos que eu tracei depois da residência, né. Então, assim, tudo na minha jornada da nutrição, eu acho que isso é até importante falar, é muito importante a gente ter objetivos. Então, ter a sua meta, saber qual o próximo passo que você vai tomar, se aquilo não der certo, qual é a outra possibilidade ali que você vai ter. Na residência, eu acabei estendendo um pouco a minha entrada no mestrado. Eu estava muito cansada mentalmente do programa, né? Então eu estava muito cansada, não foi fácil fazer 60 horas semanais e até mais. Então, em teoria não pode, mas a gente fazia mais de 60 horas semanais. Isso já estava assim, durante 2 anos. Com vida social ali quase inexistente, né? Eu precisava dar um tempo de estudo, porque eu sabia que o mestrado, o doutorado não é fácil também. Então, a minha outra jornada, né, além aí da residência e da pós, depois que eu terminei, eu fui trabalhar. Então, eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei 1 ano e pouco, acho que foi quase 1 ano e meio aí, trabalhando numa clínica de transição de cuidados. Então, eu tive a possibilidade de atuar como nutricionista principal de uma clínica de reabilitação e cuidados paliativos. Então, eu não tinha tido contato até então com cuidados paliativos e foi bem interessante. É uma área que eu gostei bastante e que a gente quase não vê na graduação. Então, eu fiquei atuando um tempo, mas eu já estava me preparando, né, para entrar aí no mestrado. E aí, durante esse processo aí, trabalhando, estudando, eu entrei no mestrado. E, né, depois aí, infelizmente, eu não ia conseguir, né, dar dedicação exclusiva para o mestrado como deveria ser. Consegui bolsa, então foi uma possibilidade de eu poder né, sair aí do mercado de trabalho
e me dedicar exclusivamente ao mestrado, né? Se der tudo certo, eu pretendo fazer doutorado depois também. Eu quero ficar um tempo aí na área da docência, na área da pesquisa, aprender, né? O que me abre, assim, me brilha o olhar muito é aprender coisas novas. E eu consegui muito, olha, eu dou essa dica para todo mundo que quer fazer mestrado, quer fazer doutorado, mas não tem uma vivência prática. Eu oriento muito dessa vivência prática antes, então esses 3 anos e meio aí que eu fiquei, né, exclusivo na assistência, então contando residência com o mercado de trabalho depois na clínica, foi assim muito bom para mim, me abriu muito olhar, então tem coisas que hoje em dia eu vejo na teoria aqui, né, nos livros, e eu já sei como acontece na prática. Né? Então essa aí é de uma forma bem resumida, né, a minha jornada aí na nutrição. Então, eu pretendo, né, tô aí no mestrado, tá sendo desafiador, posso gravar depois um vídeo contando melhor como foi o processo aí todo do mestrado, mas uma coisa que com certeza, assim, independente de se eu fosse ficar na área clínica, agora que eu fui pro mestrado, que foi a minha faculdade que me possibilitou tudo isso. Então, eu acordar e perceber que eu tinha que fazer iniciação científica, que eu tinha que fazer monitoria, que eu tinha que fazer coisas extracurriculares, foi isso que fez eu conseguir passar na residência por ter um bom currículo, e foi isso que fez eu conseguir entrar no mestrado também, porque para o mestrado tem avaliações de currículo, tem avaliação ali do perfil do candidato, e a gente precisa ter um bom currículo, né? E quando eu falo um bom currículo, não é um currículo só de experiência, é um currículo acadêmico também. Então isso foi assim muito bom. E o que eu posso deixar aí de conselho para vocês, né, sobre o que eu aprendi até então, né, que não faz muitos anos, mas dentro dos meus anos aí dentro da nutrição, é que faça a faculdade, o curso de nutrição da melhor forma possível. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que acabam tendo que trabalhar junto com a faculdade, isso é a maioria, mas tenta ver além da faculdade, então estudar além dos livros da faculdade, ir atrás de artigos, ir atrás de cursos extracurriculares, hoje em dia assim com a tecnologia, né, então fica um pouco mais fácil também, e isso com certeza faz toda a diferença para a gente sair da faculdade, porque vocês vão ver que quando a gente sai da faculdade a gente sai muito perdido, é um peixe fora d'água mesmo, e o quanto a gente conseguir facilitar a nossa vida futura e é muito bom. Então, vou deixar aí para vocês, então, os meus conselhos. Deixo também as minhas redes sociais. Eu estou mais presente no Instagram, mas estou tentando aí estar mais presente nas outras redes sociais também. Então, aqui no YouTube, também no TikTok. E tchau, tchau!